Recipientes plásticos para alimentos podem ou não podem ser levados ao forno de micro-ondas? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouco a esse respeito. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo da série Plásticos para Leigos e hoje trazendo um tema que é muito interessante, gera muitas dúvidas, está sempre na mídia, muita gente falando e nem sempre trazendo a informação correta, que é a respeito do uso de recipientes plásticos no forno de micro-ondas para aquecimento de alimentos, aquecimento do leite, enfim. Como você pode garantir a sua segurança utilizando esses recipientes no forno de micro-ondas. Se você quiser saber um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem legal sobre esse assunto. Mas, se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já garante a sua inscrição clicando no botão que está aqui embaixo para passar a receber informações, aprender um pouco mais a respeito dos materiais poliméricos. Nessa nossa série para leigos, a gente vai trazer assuntos que sejam do interesse geral para que você possa utilizar os materiais plásticos de forma mais segura, eficiente e sustentável. Já aproveita, curte esse vídeo para que ele ganhe relevância e possa atingir cada vez um número maior de pessoas e compartilha com todo mundo. Esse é um vídeo de interesse geral. Todas as pessoas precisam ter essa informação para utilizar os materiais plásticos com os fornos de micro-ondas de forma mais segura e mais sustentável. Tá certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouco a respeito do uso de materiais plásticos com os fornos de micro-ondas. Eu quero trazer para você 3 aspectos muito importantes a respeito desse uso. Mas, para que a gente possa embasar um pouco mais esses 3 pontos que eu quero trazer para você, é muito importante que a gente primeiro entenda, pelo menos superficialmente, como funciona um forno de micro-ondas. Então dá uma olhada nessa explicação que eu preparei para você. Ok, como é que funciona um forno de micro-ondas? De uma forma bem esquemática, bem simples, só para a gente poder ilustrar o raciocínio para esse vídeo. Tá? Então eu vou representar aqui, dentro do micro-ondas, existe uma peça. Eu estou desenhando aqui de forma esquemática, não vou entrar em detalhes para esse vídeo aqui, foge do escopo desse vídeo, mas essa peça se chama magnetron. E ele vai gerar, com um mecanismo específico que ocorre aí dentro, ele vai gerar as micro-ondas. Então aqui são as micro-ondas. Essas micro-ondas são ondas eletromagnéticas, tá? Então essas ondas elas vão interagir com os objetos, com o alimento que estiver dentro do forno. Então, se a gente tiver aqui um alimento, ou então qualquer objeto dentro de um forno de micro-ondas, essas ondas eletromagnéticas vão interagir com esses objetos no nível molecular. Tá? Basicamente, de uma forma até um pouco mais simplista, o que acontece é o seguinte: essas ondas eletromagnéticas ou as micro-ondas eletromagnéticas, elas, por serem eletromagnéticas, vão ter uma influência sobre polos ou dipolos que existem dentro das moléculas. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre polaridade de polímeros, né, das moléculas poliméricas, que você pode assistir clicando aqui. Tá? Mas o que acontece? E para isso eu vou usar o exemplo da molécula de água. Tá? A molécula de água, ela é assim. Ela tem aqui. Ela tem 2 átomos de hidrogênio, que é o H2, e ela tem um átomo de oxigênio. Tá? O que acontece é que ela vai ter uma polaridade. Aqui, próximo ao átomo de oxigênio, nós temos uma polaridade negativa, e próximo aos átomos de hidrogênio, nós temos uma polaridade positiva. Tá? É o que a gente chama de dipolo molecular. Tá? E o que acontece? Isso é uma polaridade como se fosse uma polaridade elétrica mesmo, em função da densidade de elétrons. Tá? Quando as micro-ondas
interagem com as moléculas de água, então as micro-ondas interagem com as moléculas de água, por um mecanismo que também está fora do escopo desse vídeo aqui, ela vai fazer com que essa molécula tenda a se orientar com as ondas. Então, o que vai acontecer é que essa molécula ela vai ficar variando entre essa posição que você está vendo e essa outra posição que você está vendo aqui. Ela vai vibrar, alinhando esses polos elétricos com os polos das ondas eletromagnéticas que estão interagindo. E a molécula de água, então, ela vai ficar fazendo esse efeito de vibrar para um lado e para o outro milhares, milhões de vezes por segundo. E essa vibração, por sua vez, gera atrito entre as diferentes moléculas de água que estão aí presentes e, portanto, vai gerar o aquecimento. De uma forma muito simples, esse é um dos mecanismos que faz o aquecimento num forno de micro-ondas. Tá? Existe um outro mecanismo que é a chamada perda dielétrica. Perda dielétrica, que é muito comum em metais que são condutores. Então, para metais ou materiais condutores de eletricidade, existe também um fenômeno que é a perda dielétrica, que também está um pouco fora do escopo desse vídeo, mas é como se fosse a geração de um fluxo de elétrons, como se fosse a geração de uma corrente elétrica dentro desses materiais aqui, que também gera, pelo atrito dos elétrons, gera calor, tá? Gera calor. Então, inclusive, se você colocar, eu não recomendo que você faça isso, mas se você colocar uma peça metálica dentro de um forno de micro-ondas, como por exemplo uma colher, você vai perceber que ela aquece exatamente pelo efeito da perda dielétrica, que é comum em materiais condutores. Tá certo? Então é assim que funciona um forno de micro-ondas. Bom, como você pode ver, existem basicamente dois mecanismos que geram aquecimento de objetos que estão dentro de um forno de micro-ondas. O primeiro deles é através da interação de moléculas de água com as micro-ondas, que vão fazer uma vibração dessas moléculas e, através do atrito, essas moléculas vão acabar gerando o calor. O atrito dessas moléculas vai gerar calor que aquece o alimento e aquece qualquer outro objeto que esteja lá dentro que contenha água. E o segundo mecanismo é o mecanismo de perda dielétrica, que é como se fosse a geração de uma corrente elétrica dentro de um objeto condutor, e aí a gente tem o aquecimento também pelo atrito dos elétrons, tá? Como eu falei, o foco desse vídeo não é em esmiuçar o funcionamento de um forno de micro-ondas, mas pelo menos para você ter uma noção de como ele funciona. Mas como é então a interação das micro-ondas com os materiais plásticos? Dá uma olhada nessa continuação da explicação que eu preparei para você. Agora, nos plásticos, o que acontece nos plásticos? Né? Os materiais plásticos, em primeiro lugar, eles são, então, em primeiro lugar, eles são isolantes elétricos. O que acontece, então, é que o aquecimento por perda dielétrica em polímeros é praticamente inexistente. Nós não temos aquecimento por perda dielétrica em polímeros, ou se existe é muito pouco. E os materiais poliméricos, eles podem possuir polaridade, como você viu no vídeo que eu indiquei agora há pouco para você. Mas essa polaridade também ela é muito pequena, e o que acontece é o seguinte: imagine uma molécula, como por exemplo uma molécula de nylon. Então a gente tem aqui uma polaridade, né? A gente tem um átomo de oxigênio com a polaridade negativa e o átomo de carbono aqui com uma polaridade positiva, mas em função de todo o resto da molécula, a gente pode ter mais uma aqui, né? Então, em função de toda essa molécula que a gente tem aqui, né, de todo esse grupo que tem aqui no meio, essa vibração, essa interação com as micro-ondas, ela vai ser muito pequena e não vai ser capaz de fazer com que toda a molécula vibre a ponto de gerar calor para fundir os materiais. Então, pode sim haver um certo aquecimento do material,
em função principalmente desse efeito da polaridade, mas ele não vai ser suficiente para você gerar calor para fundir os materiais plásticos. Então, de uma forma geral, polímeros, e eu vou escrever aqui para você, polímeros são transparentes às micro-ondas. Praticamente todos os polímeros são transparentes às micro-ondas, significando que eles absorvem muito pouco das micro-ondas e têm uma interação muito pequena com elas, gerando ou uma quantidade de calor que é insignificante, não é suficiente para você danificar o material, fundir o material, ou simplesmente não sofrem nenhum efeito, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para você com relação a plásticos e micro-ondas. Bom, você pode ver então que, de uma forma geral, praticamente todos os materiais plásticos são transparentes às micro-ondas, ou seja, eles praticamente não são afetados pelas micro-ondas. A perda de elétrica é muito baixa ou inexistente nos materiais, então o aquecimento sofrido por esse mecanismo nos materiais plásticos é insignificante. E da mesma forma, apesar de nós termos materiais polares, nós temos materiais poliméricos que possuem um certo tipo de polaridade, essa polaridade, ela não, em função do tamanho das moléculas, ela não é suficiente para causar um aquecimento que leve à degradação ou à fusão dos materiais poliméricos. Então, de uma certa maneira, os materiais plásticos são totalmente transparentes às micro-ondas, tá certo? Existem alguns materiais que são mais interessantes para uso em micro-ondas, como os polipropilenos, como os PETs, né, que são os polietilenos tereftalatos, mas, de uma forma geral, todos os materiais plásticos são transparentes às micro-ondas, isso do ponto de vista de interação realmente física com o elemento que causa o aquecimento dentro de um forno de micro-ondas. Agora, eu quero chamar a sua atenção para aqueles 3 elementos que eu falei para você que precisam ser analisados e precisam da sua observação, do seu cuidado ao utilizar recipientes plásticos ao aquecer alimentos num forno de micro-ondas. Vamos ao primeiro elemento. O primeiro elemento é o seguinte, a preocupação de contaminação do alimento com substâncias químicas que possam ser transferidas da embalagem plástica para o alimento. Uma primeira fonte de contaminação que seria possível é exatamente se o material plástico se degradasse quando ocorre o aquecimento e, portanto, de degradação, de realmente danificar as moléculas desse material, essas substâncias poderiam migrar para o alimento. E como a gente viu, os materiais plásticos sofrem muito pouca interação e não a energia gerada por o forno de micro-ondas nas moléculas de material plástico não é suficiente para levar à degradação. Então esse mecanismo ele praticamente não existe e por esse lado é totalmente seguro utilizar materiais plásticos ou recipientes de materiais plásticos para aquecer os seus alimentos num forno de micro-ondas. Tá? Agora, os materiais plásticos comerciais, aqueles que a gente de fato utiliza para a fabricação de utensílios do dia a dia, raramente são puros. Normalmente a gente não tem só a molécula de um material plástico que é transparente ao micro-ondas na composição de uma embalagem. A gente tem uma série de aditivos que são incorporados a esses materiais e que vão melhorar algumas propriedades, vão deixar o material mais bonito, mais fácil de ser processado, transformado em uma embalagem, vão deixar esse material mais resistente, enfim, vão modificar as propriedades desses materiais. E alguns desses aditivos podem sim sofrer algum tipo de interação com as micro-ondas. Embora isso possa acontecer com alguns aditivos, existe uma série de normativas internacionais, como emitidas pelo FDA, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, pela União Europeia e aqui no Brasil pela Anvisa, que regulamentam o uso de materiais plásticos para contato com alimentos. Então todos os materiais plásticos que vão ser destinados ao contato com alimentos passam por uma aprovação muito criteriosa na indústria, de forma que tanto o material em si, quanto quaisquer aditivos que venham ser incorporados nesse material garantam a segurança alimentar e não sejam transferidos do material plástico para o alimento de forma a contaminar
esse alimento. Existem limites muito estritos dessa migração e que são monitorados. Os materiais são submetidos a análises laboratoriais para receber o selo de aprovação para contato com alimentos. E a indústria faz isso com regularidade, a Anvisa fiscaliza isso de uma forma muito criteriosa, e a indústria não faz isso porque é boazinha não, a indústria faz isso porque existem multas pesadíssimas e o risco de um processo por contaminação de alimentos em função do material é muito alto. Então, existe toda uma proteção de mecanismos aí regulatórios que evita que esse risco esteja presente nos materiais que vão ser utilizados para a fabricação desses recipientes. Tá certo? Então, esse primeiro ponto de contaminação, ele é praticamente inexistente quando você utiliza embalagens certificadas. Então, busque sempre pelo selo do fabricante, o selo da Anvisa, que o fabricante é obrigado a fornecer na embalagem desse pote, ou gravado no próprio pote, dizendo que ele é seguro para trabalho em micro-ondas. Isso significa que ele não contém nenhum tipo de aditivo que possa contaminar o seu alimento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, normalmente, quando a gente tira um pote de plástico contendo o alimento de um micro-ondas, a gente vai ver que está quente, né? Ele até meio que se deformou ali. E aí você pode falar assim, poxa, mas o material plástico não é transparente às micro-ondas, por que ele ficou quente? Normalmente, os materiais plásticos aquecem dessa forma, ou ficam aquecidos dessa forma, por condução. O alimento que está lá dentro ficou bastante quente e conduziu calor para aquela embalagem plástica, e aquela embalagem plástica, então, ficou aquecida em função do aquecimento do alimento. Não é uma reação direta ao efeito das micro-ondas. Tá certo? E qual que é a questão aí, né? A questão aí é que as embalagens, elas precisam manter uma certa resistência térmica ao aquecimento do alimento, a temperatura que o alimento pode chegar, para que ela não tenha, então, pelo efeito do alimento, uma perda de propriedades, uma degradação e até o derretimento daquela embalagem em função da temperatura que o alimento chegou. Por esse motivo, como eu falei, existem alguns materiais que são mais interessantes de serem utilizados para trabalho em micro-ondas, porque esses materiais possuem uma resistência à temperatura mais elevada. Materiais como polipropileno, materiais como polietileno tereftalato e alguns materiais de engenharia mais resistentes termicamente podem sim ser utilizados com muita segurança no forno de micro-ondas, e assim como a garantia que a Anvisa dá de segurança de contaminação para esses alimentos, o selo da Anvisa garante também que esses materiais vão ter uma resistência térmica suficiente para não se deformar, para não sofrer nenhum tipo de derretimento que possa comprometer a integridade física desse componente, desse recipiente, inclusive comprometer a sua segurança na hora de manipular esse recipiente. Tá certo? Então, do ponto de vista de materiais, essa certificação ela visa também garantir a resistência térmica do material para que ele não se deforme, em função do aquecimento do alimento, que vai, obviamente, expandir todo o calor ali, transmitir calor para tudo que está lá dentro do forno de micro-ondas. Tá? Então, o segundo aspecto é esse. Normalmente, os recipientes aquecem pelo efeito do aquecimento do alimento e não pelo efeito das micro-ondas. E o terceiro aspecto que eu quero trazer para você é com relação à geometria desses materiais. Alguns materiais são os mesmos dos que utilizados em outros tipos de embalagens. Então, por exemplo, o polipropileno, que é muito comum para ser utilizado em potes que vão ser levados para o aquecimento de alimentos em micro-ondas, é o mesmo material que é utilizado em recipientes como, por exemplo, potes de margarina, potes de sorvete e por aí vai. Tá? O polietileno algumas vezes é utilizado também, mas nesses outros tipos de embalagem que não foram desenvolvidas para trabalho em micro-ondas, a geometria desses recipientes é diferente. Você pode perceber que um pote de margarina, por exemplo, ele tem uma espessura muito menor do que um recipiente que vai ser destinado ao trabalho em fornos de micro-ondas. Isso faz com que, se você aquecer um alimento num pote de margarina, por exemplo,
Apesar dele estar seguro do ponto de vista de contaminação, de qualquer tipo de aditivo que possa, ou substância química que possa contaminar o seu alimento, ele vai ter, por uma questão da sua espessura, um aquecimento demasiado e pode sim sofrer uma deformação e pode inclusive vir a derreter e comprometer a sua segurança ao manusear um recipiente muito quente e a própria integridade do seu alimento, tá certo? Então, apesar dos materiais serem apropriados para trabalhar em fornos de micro-ondas, o desenho da peça, a geometria da peça precisa ser adequada também e precisa passar pelo processo de homologação da mesma forma. Por esse motivo, esses 3 aspectos que eu trouxe para você, a segurança do ponto de vista dos materiais, de contaminação, a segurança do ponto de vista de resistência térmica desses materiais e a segurança do ponto de vista de desenho do recipiente, são garantidas quando você busca o selo de a adequação ao trabalho em micro-ondas que esses recipientes possuem. Então, se você buscar por esse tipo de recipiente, com esse tipo de certificação, esteja certo, esteja certa que você pode sim utilizar, sem preocupação, esses recipientes no micro-ondas, sem risco de contaminação, sem risco de deformação e sem risco de segurança na utilização desses tipos de recipientes, tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu fico muito curioso para saber como ele te ajudou no seu dia a dia. Me deixa um comentário aqui no canal, me manda uma mensagem, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Manda também alguma sugestão de tema, alguma dúvida que você tenha a respeito dos polímeros para a gente poder criar vídeos como esse daqui na série Para Leigos e te ajudar a entender melhor esses materiais e utilizá-los com mais segurança, mais eficiência e mais sustentabilidade. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!